deste dia 30 de abril, da Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado. O sistema está só caindo. Agora, na ordem dos pedidos de preferência e da prioridade, eu chamo o item 36 da pauta. Apelantes e apelados. Cleiton de Oliveira Ribeiro e a Volga Veículos e Peças Limitada. Advogado Francisco Adailton Barroso Torres. Está presente em sala ou virtualmente? Doutor Adailton requereu sustentação oral. Confirma aí para mim, por favor. Confira, por favor, Francisco Adailton Barbosa, advogado. Está em sala, que é presencial, né? Então, tá bom, ele já foi. Tem um feriado de amanhã, né? Mas eu já vou proclamar aqui o resultado. Relatoria do desembargador, eminente desembargador Emanuel. Deu um trabalho danado, né? Apelo de Cleiton de Oliveira Ribeiro, conhecido e parcialmente provido. E o apelo de Volga Veículos e Peças, que é representada pelo doutor Adailton, também conhecido e parcialmente provido, à unanimidade nos termos da relatoria, o homem do desembargador Emanuel, o homem dos cabelos enevoados. Ficou bonito, viu? Chamar agora o item 217 da pauta, número 0550-6569-92-2021, apelação civil de Jardim, Cariri. Apelante é Dite Rosa Viana e apelado Banco Itaú consignado. A doutora Maria Cristina Marques de Souza Cabral, advogado da parte apelada, requereu sustentação oral. Boa tarde, doutor. Dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Podemos ir para a sustentação? Sim. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Boa tarde, ilustres desembargadores, membros do Ministério Público, Defensoria e caros colegas advogados presentes. Inicialmente, a parte autora, apelante, ajuizou uma ação anulatória de débitos de danos morais e materiais, em face... Tá. Acho que eu omiti a relatoria da desembargadora Regina Câmara. Desculpe. Pode continuar? Sim, essa ação anulatória de débitos com danos materiais e morais em face de descontos realizados em seus benefícios é oriundos de contrato de empréstimo consignado 5940-26-898. A sentença julgou parcialmente procedente a questão do mérito da demanda para declarar a inexistência da dívida e condenar a devolução dos valores em dobro. Alguns pontos aqui que eu vou falar é com relação à reforma da sentença, né? Que, em primeiro lugar, eu vou falar sobre o proveito econômico em que a parte apelante obteve com o valor do empréstimo, que foi justamente um valor que recebeu referente ao contrato número 5940-26-898, em sua titularidade, que foi um TED em que a própria parte apelante recebeu em sua conta do Banco do Brasil, como consta nos autos, na folha 118. Ressalta-se que o autor alega que o valor não foi depositado na sua conta Banco do Brasil. No entanto, o TED acima e o depósito do valor contratado foi realizado na conta da titularidade da parte apelante.
Ressalta-se também que a parte não reconhece o contrato do banco em razão da disponibilização do valor do empréstimo em sua conta, sendo certo que até o momento não foi devolvido esse valor ao banco, seja administrativamente ou mediante depósito judicial. Dessa forma, caros nobres julgadores, o que podemos verificar que, não havendo devolução dos valores transferidos, conclui-se que houve o regular recebimento do valor da parte apelante. Portanto, resta evidente a regularidade do vínculo contratual entre as partes, o que afasta o argumento de que o elo negocial se deu por fraude, razão pela qual é imperosa a manutenção da decisão ora combatida. Outro ponto importante que eu vou comentar, senhores julgadores, é com relação à inexistência dos danos morais, que é notório a necessidade de se comprovar a ocorrência de fatos que ensejam constrangimento, humilhação ou qualquer outro sentimento de ordem pessoal, para então discutir a existência de danos morais ou materiais para merecer o ressarcimento. Então, concluindo-se e analisando, verifica-se que não há qualquer responsabilidade a ser imputada ao banco, devendo assim a manutenção da decisão recorrida nos termos das razões expostas. Obrigada, Excelência, e desejo um bom feriado, feliz dia do trabalho a todos os ilustres desembargadores. Obrigada. Obrigado, desembargador, doutora, cumprimento pela apresentação e Vossa Excelência também tenha um bom feriado. Muita Obrigada. paz. A doutora agregou o subestabelecimento. Sim, doutor. Sim, Excelência. Sim. Deixa eu verificar aqui, Excelência. Qualquer modo, não consta o subestabelecimento? Não está. Não foi verificado. De qualquer maneira, Vossa Excelência passa a constar. Com certeza. Se não tiver. Sim, eu vou verificar com o escritório. Desembargadora Regina, tem a palavra. Parabéns, doutora. Obrigada. Pela sua sustentação, mas eu discordo do seu pensamento. Sim. E passo a leitura da emenda. Direito do consumidor e processual civil. Apelação em ação anulatória de débito, cumulada com danos morais. Sentença de parcial procedência e resignação da consumidora, pleiteando a condenação da instituição financeira em danos morais. Acolhimento. Descontos em benefício previdenciário da recorrente que ultrapassa a barreira do mero desabono. Danos morais devidos, montantes de R$5.000, proporcional e razoáveis circunstâncias do caso concreto, recurso conhecido e provido de sentença reformada. Caso em exame. Trata-se de apelação interposta por Edith Rosa Viana de Araújo, folhas 373/385, requerendo que seja reformada a sentença prolatada pelo juiz Acó, com a finalidade de que a instituição financeira seja condenada em danos morais. Questão em discussão. Analisar se a instituição financeira recorrida deve indenizar a recorrente em danos morais em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato não formulado pela recorrente. Razões de decidir. Analisando os autos, o pleito da recorrente deve ser acolhido. Conclui-se dessa maneira, em razão de a mesma ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde março de 2019, onde o valor global descontado afigura-se irrelevante. Isso, além do objeto dos descontos ser um benefício previdenciário de um salário mínimo, acarretou um prejuízo à recorrente que ultrapassa a barreira do mero desabono, sendo devido danos morais
na esteira do que preceitua o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, que assegura a indenização pretendida em razão de ato ilícito, sendo o caso dos autos. Necessidade quanto ao valor a ser fixado, compreende-se que o montante de R$5.000 encontra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, na esteira das funções punitiva, preventiva e pedagógica dos danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, tudo consoante súmula 54 e 362 do STJ. Dispositivo, recurso conhecido e provido para condenar a instituição financeira em danos morais em prol da recorrente no montante de R$5.000, coincidência da correção monetária pelo INPC, desde a data de arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso. Já falei as súmulas. Dispositivos relevantes citados. Artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, artigo 773, inciso 2, artigo 1010 do CPC, jurisprudência relevante citada, apelação civil da relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, apelação civil, relator Francisco Mauro Ferreira Liberato, como voto. Regina, eu mantenho o voto provisório, acompanhando, e colho agora o voto do eminente desembargador Emanuel. Como você vê, senhor presidente, parabéns, Vossa Excelência, Obrigada, pela sustentação oral, que a matéria aqui, de Maria Regina, trata apenas sobre o dano moral. E Vossa Excelência, com maestria, mostrou com facilidade que cabe o dano moral e esse valor de R$5.000 está de bom tamanho. Com a Vossa Excelência, mantendo o sistema já lançado, no meu voto já lançado no sistema provisório. Pois não, proclamo o resultado, recurso conhecido e provido à unanimidade, os termos do voto da relatoria. Felicidade, doutora. Obrigada. Bom Então, item Boa 15 tarde, da pauta. Apelação 07-19-198-40-2000, apelação civil, 34ª Vara Civil da Comarca da Capital, apelante Dêncio Pereira Rodrigues, advogado que requereu sustentação oral, doutor Orlando Vieira Júnior, apelada Coates, corrente limitada, advogado Antônio Carlos Ferreira de Araújo, da minha relatoria. Doutor Orlando, dispensa a leitura do relatório? Pois não, senhor presidente. Dispenso até para otimizarmos os trabalhos. Eu vou aqui, é o número 15, deixa eu abrir aqui, para a gente dialogar. Já vou antecipar, e se Vossa Excelência entender que é seu direito de sustentar, já fica até com mais subsídios. 15. Eu, como não confio no sistema, eu trago impresso. Às vezes o sistema é coisa normal, é comum, acontece isso, cai aqui na Suíça, em qualquer lugar, né? Eu nunca reclamo não, porque isso é normal. E eu trouxe impresso e vou aqui adiantar para Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe das peculiaridades do caso, ficou inclusive 7 anos arquivado, né? O juiz que depois constatou, o Diceiro, Jorge Diceiro, constatou que estava indevidamente arquivado, remeteu
e nós, não me lembro se no mesmo dia, 2 dias, 3 dias, já pedimos pauta, já vendo, considerando eu, ao fazer a avaliação primeiro, quando os autos entram no gabinete, já percebi e imediatamente já providenciei para que ele fosse julgado o quanto antes. Então, a apelação, na origem, foi rejeitado o pedido inaugural em todos os seus termos. Havia pedido o pleito de indenização moral e material, e o juiz, o ACO, rejeitou em todo sentido. O dano material se requeria em torno de 10 mil, alguma coisa assim, se arguindo que se fez despesas médicas e tal, e pedia o dano moral. E eu aqui, no meu voto, estou conhecendo e parcialmente provendo o recurso. Em que sentido? Vou até ler aqui a parte expositiva, para Vossa Excelência, e ter a vontade para sustentar ou não. Eu estou dando parcial provimento, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral. Era um menor que hoje é maior, já deve estar com 10, 12 anos a demanda, o fato gerador, não me lembro precisamente. Então, eu estou reformando, condenando a réu no pagamento de 10 mil reais a título de danos morais, acrescido de juros moratório de 1% ao mês, contado a partir do evento danoso, ou seja, do acidente, aplicando a súmula 54 do STJ, e a correção monetária, a data do arbitramento. Estou rejeitando os danos materiais porque que às vezes fica até mais difícil do que os danos morais, porque não há prova efetiva de despesa essa, despesa aquela, eu não vi nos autos. E então estou estabelecendo a sucumbência recíproca na proporção de 40% a ser suportada pelo apelante, pela Constituinte de Vossa Excelência, e 60% pela empresa apelada, fixando os honorários advocatícios em 20%. 20% desses 20, 60, 40, e com a ressalva da suspensão da exigibilidade da cobrança em relação ao recorrente, ao seu constituinte, que é beneficiário da gratuidade judiciária. Então, o meu voto foi nesse sentido, está entregado, já todos votaram, unânime, e eu deixo a palavra com Vossa Excelência para fazer a sustentação oral, conforme quiser. Perfeitamente, senhor presidente. Me permitam as deferências iniciais, breves, mas justas e honestas e sinceras, merecidas, senhor presidente em exercício, já presidente de ontem e de sempre, então esta batuta já lhe é peculiar, né, e de bastante sabedoria e de distinção. Eu gostaria apenas de registrar, agradecendo, inclusive, devolvendo um pouquinho do que Vossa Excelência falou, mas eu gostaria de registrar, devolvendo do que a Excelência acabou de dizer, sobre a vossa preocupação de trazer estes autos, esse processo a julgamento. Me permita uma pequena correção de um pecadilho, foram 12 anos em que o processo ficou parado em primeira instância. Mas vamos considerar isso como também. Mas vamos considerar isso como vicissitudes ou até falta de trabalho do advogado que me antecedeu na causa. Eu certamente teria sido mais diligente. Mas eu me permito registrar, Excelência, ciente da sistemática e da antecipação de votos antes de vir à sessão de julgamento que confirmam o entendimento de Vossa Excelência. Mas eu me permito registrar sob pena até de preclusão se eventualmente formos ascender a um RESP, tá? No ponto em que Vossa Excelência, e eu não quero que seja considerado como, bom, mas poderia ser objeto de embargos quanto a isso, divergência de declaração, não é isso. Mas
no momento que Vossa Excelência diz, olha, os danos materiais não foram devidamente demonstrados, eu entendo, inclusive, quando eu distribuí memoriais a todos os vossos gabinetes, inclusive não contava com a ausência de seu presidente desembargador Patrocínio, na altura que até o desembargador Gomes Corrêa assume, né, a condição para poder compor o voto, mas esses danos materiais, desembargadora Regina, cogitava-se que seria um custo operacional que o meu cliente teria para que pudesse custear medicamentos e tratamentos. A parte contrária, desembargador Emanuel, chegou a dizer assim, mas o que é que o senhor vai querer de danos materiais, 10 mil reais? Se o senhor é beneficiário da rede pública, então vá para a rede pública, o senhor é pobre. Vamos considerar mais um detalhe. Então pensava-se que esses danos materiais seriam como um provisionamento. Se no Código de Bevilacqua havíamos um conceito muito claro de delimitação do que seriam os danos materiais, lucros cessantes e danos emergentes, o Código no professor Miguel Reale, saudoso, nos ensinava que seriam perdas e danos. Desembargador Carlos Alberto, enquanto meu professor, falava sobre conceitos sui generis, à época da graduação. Muito bem. Então, eu não sei, hoje o meu cliente é policial militar, ele até viria aqui, mas ele mal consegue andar. E é evidente que eu não causaria nenhum desconforto, nem seria atrevido, a pedir para que ele tirasse a farda para mostrar como ficaram as sequelas físicas nas costas dele. Ciente de que tem a fotografia, né? Quando ele era pré-adolescente, no momento do fato, mas ficaram até hoje. E eu sei que as senhoritas, as senhoras, quando às vezes quebram uma unha, ficam desconfortável. Que dirá um homem, então, não vai ficar desconfortável porque quebrou uma unha. Será que ele consegue tirar a camisa numa praia, num jogo de futebol? Será que ele não fica constrangido, se sente humilhado? E quando é um pré-adolescente em grau de formação, em fase de formação física? Quando é um pré-adolescente que sequer conseguia ir numa padaria comprar pão, porque tinha medo de ser atropelado, e sabe onde ele foi atropelado, doutora Luzanira? Que inclusive o MP se manifestou nesse processo. Ele foi atropelado em cima de uma faixa de pedestres. Será que quando saímos aqui do FCB, a faixa de pedestres hoje ela é mais elevada, quase um palmo, inclusive para desencorajar ainda mais os condutores de veículos a reduzir a velocidade, mas ele foi atropelado saindo da escola na faixa de pedestre. Muito bem. Eu entendo perfeitamente, compreendo o julgamento, o provimento parcial da apelação, reduzindo a pretensão inaugural de 24 mil reais de danos morais para 10 mil reais. Mas são 12 anos, doutor. Perfeitamente. Corrigido Compreendo perfeitamente, senhor presidente. Hein? Compreendo perfeitamente. Se, inclusive, visita ao vosso gabinete, de uma forma muito republicana, declarei, desembargador Gomes Corrêa, 24 mil reais, 34 mil reais fosse a condenação, com correção de juros de 1% ao mês, sem indexação, a partir do evento danoso, STJ, daria mais ou menos uns 350 mil reais. E aí, nos memoriais, eu quis frisar os requisitos que compõem uma indenização, qualquer seja ela. Razoabilidade e proporcionalidade, que inclusive foi objeto de julgamento hoje aqui nessa sessão. Compreendo perfeitamente razoabilidade, proporcionalidade. Olha, é razoável que indenize, mas é proporcional que a gente veja o quanto. Desembargadora Regina, nos autos, inclusive nos memoriais, foi dito que o meu cliente, recebeu uma visita da causadora do acidente, que levou uma melancia. Eu acho que não é proporcional uma melancia. Mas vamos em frente, eu vou finalizar. Porque eu deixei para o gran finale. Para o final. Essa informação eu não trouxe
nos memoriais. Mas eu me permito trazer agora. Existe um último elemento a compor o entendimento, o livre convencimento do juiz, que Vossa Excelência sabe muito melhor do que eu, que se chama capacidade do agente causador de indenizar sob a evitar o locuplotamento, as custas alheias ou enriquecimento ilícito, inclusive por tratar-se de empresa, para não quebrar o princípio da continuidade da empresa, que é princípio de direito empresarial. Será que a empresa tem condições de pagar? Desembargadores. Regina Gomes Corrêa. Bom, eu estou com informações da Receita Federal atualizadas para o dia de hoje. Capital social integralizado. Fontes da Receita Federal. 336 milhões 64.425 reais. São dados oficiais da Receita Federal. Não acho que é matéria de ordem pública, não vou expor isso dentro do processo. Vamos pensar o que eu disse há pouco, 336 milhões para mais ou menos 350 mil reais, se fosse atualizado para o dia de hoje, o valor da condenação, se tivesse sido concedido os 34 mil que foram pedidos? Será que essa disparidade de valores atrapalha a atividade da empresa? Quebra alguém? Alguém que, só para fechar, o meu cliente estava em convalescência. Bonito esse nome, né? Vamos tirar o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, né? Que o ministro Roberto Barroso prega. Estava em recuperação pós-acidente, desembargador Regina. E a condutora causadora do acidente leva a melancia e aí leva, olha, mãezinha, a senhora sabia que o prejuízo que seu filho causou, está aqui o orçamento para consertar o carro. Foi juntado dentro do processo. Desembargador Gomes Corrêa. Até troca de óleo tinha dentro desse orçamento. Uma batida de carro. Eu acho que se a humilhação não foi potencializada ao longo desse processo que iniciou em 2003, se a extensão do dano cessou pós-acidente, eu entrego a Vossas Excelências o ônus, reiterando que já anteciparam voto, mas se assim mantiverem, ou nessa mesma oportunidade, sem necessidade de embargos ainda, reverem o quanto indenizatório, certamente a parte mais vulnerável da relação processual, não vou dizer nem que seja Orlando Vieira, vou dizer que é o meu próprio cliente. Talvez não se dê nem por satisfeita com o montante que eventualmente venha a receber, que provavelmente muitos outros recursos virão, inclusive a Brasília Resp. Olha o trabalho, olha o custo processual, olha o ônus. E a razoável duração do processo da emenda constitucional 45, onde estará? E cada vez que esse meu cliente souber informações do processo, partindo de mim principalmente, certamente vai remoer, doutora Luzanira, vai remoer o fato do atropelamento, que roga a Deus que nenhum de Vossas Excelências, nem de todos os seus, nem de todos os nossos, jamais experimente o que passou. A indignação só me bate porque, quando dói no bolso, senhor presidente, talvez haja uma necessidade de uma sanção de caráter pedagógico para que nunca mais façam da mesma coisa, a lembrar, aquela melancia saiu caro. Muito obrigado. Devolvo a Vossas Excelências, se assim decidirem manter os votos provisórios. Muito obrigado. Antes de colher individualmente o voto de cada um, fazer pequenas pontuações em razão da sustentação oral. Eu já tinha feito um resumo e tenho comigo sempre ser objetivo, mas, acima de tudo, procura justiça.
sempre procurei. E não vejo julgamento diverso deste em busca da justiça. Primeiro, os danos morais. Eu até me espelhei num julgado aqui, de 6 de 12 de 2013, desembargador Zé Ricardo Patrocínio, assemelhado, estipulando o valor de R$10.000. E aqui, esses R$10.000, a gente sabe, na hora de estipular, eu pensei isso também. São, como Vossa Excelência disse, 12 anos. Esses R$10.000 não vão dar 12 anos. Aqui não é uma morte. Se fôssemos acolher a pretensão inicial por um acidente de veículo, onde um menor ficou ferido e cicatrizes nas costas e não passa disso, ele iria receber, a título de danos morais, nos termos da pretensão, com correção e mais, conforme o doutor mencionou, chegaria a 300 mil. Aqui tem óbito, precedentes de óbito, que não chegam a 300 mil. Então, não seria uma decisão justa. Apesar, é empresa. Mas nem por isso. Nós temos que fazer justiça às pessoas físicas, pessoas jurídicas. Eu, pessoalmente, e os colegas ficam à vontade, mas eu não me sentiria bem em um caso desse, ao reformar a sentença, condenar em danos morais um valor superior. O advogado na sustentação, nobre advogado, ele fala no constrangimento da pessoa não tirar a camisa e tal, e agrega o dano moral. Mas isso aí é o dano material, mas isso aí é dano moral. Dano moral é o que ele pediu, e para fazer justiça, Vossa Excelência assumiu agora, o apelo, a ação toda foi com outro advogado, o apelo foi tirado por outro advogado. E o que é que se quer no dano moral aqui? O que foi que eu lanço aqui no voto? Localizar aqui, para pagar psicólogo, foram despesas, não marquei aqui, psicólogo, e sem comprovação. São despesas menores que se arguiu, até porque o tratamento ele fez no SUS, né? Mas aí ele alega, diz que ele não pagou o hospital, né? Mas que teria usado psicólogo, medicamentos, coisas nesse sentido, que, em tese, seriam indenizados se tivesse elementos aqui nos autos. Então, não tem esses elementos. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu até marquei aqui os 2 pedidos de danos morais, de danos materiais. O que é que a parte teria recebido? Teria desembolsado. Eu estou reformando, o juízo entendeu que não havia culpa da servidora da instituição, mas há um laudo pericial. Então, estou me escorando nesse laudo pericial que atribui culpa ao veículo atropelador, no laudo técnico. Pois é mais ou menos isso, é basicamente isso, eu simplesmente não marquei aqui, mas me lembro que é psicólogo e outra despesa diminuta, que mesmo que acolhida, tanto que na inicial ele pede R$10.000 a título de danos materiais para cobrir despesas médicas, psicólogos e tal, porque o próprio tratamento foi feito no SUS. Então, eu pedindo vênia e aos colegas que possam ter outra compreensão, eu estou mantendo o meu voto provisório, conhecendo do apelo, provendo para condenar a empresa promovida a pagar a título de danos autoral, morais, pagamento de R$10.000, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contado do evento danoso, 12 anos atrás,
ou seja, do acidente, termo da súmula 54, e a correção a partir dessa data que nós estamos arbitrando e os honorários que eu já me reportei. Então, é o meu voto e colho em seguida o voto do eminente desembargador Emanuel. Parabéns aí, doutor Orlando, pela sustentação oral. Esse doutor Orlando tem um preparo muito bom. E habituei aqui entre nós, né? É, perfeito. Senhor presidente, Vossa Excelência, além de ter um voto bem esclarecedor, Vossa Excelência ainda, com a sua fala, deixou ainda mais claro, mais evidente e mais estampado, como eu gosto de dizer, que essa condenação está de bom tamanho, esses R$10.000, né? E é a partir do evento danoso, né? Então, e o dano material tem que ter uma condenação, tem que ter uma comprovação. Tudo tem que ter a comprovação, dano moral, dano material, o que for, né? Então, eu estou mantendo o meu voto já lançado no sistema provisório, viu? E parabenizando Vossa Excelência pelo valoroso voto. Desembargador Carlos Augusto. Pois não, Excelência, renovando aí mais uma vez os cumprimentos. Inclusive, Vossa Excelência fixou os honorários em 20%, né? No valor, teto máximo, né? Foi, no máximo. Sob o valor da condenação, entendeu? Acompanho Vossa Excelência, né? Muito bem lançado o acordo. Parabéns. Então, faço proclamar o resultado final. Recurso tirado pelo apelante Denis Pereira Rodrigues, conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatoria. Decisão unânime. Senhor presidente, cumprimentando novamente o eminente advogado. Me permita, sem atrevimento, com absoluto respeito, como é de costume, devolvendo lições do desembargador Albuquerque, aspas, temos que dialogar. Me permita uma única pergunta, não é questão de fato, é só para realmente fecharmos o entendimento, mesmo de uma forma bastante econômica e urbana e cortês. Como é que Vossa Excelência dividiu a sucumbência recíproca mesmo, que não ficou entendido no início da leitura do vosso voto? Me perdoe. Pois não. Danos materiais e danos morais. Perfeito. Tá certo? Aí a sucumbência Ficou recíproca... recíproca em percentual distinto. 70, sobre o dano 40. material ou sobre o dano moral? Moral, material não existe. Sobre o dano moral? Dano moral. Não. Sobre o dano moral. É porque, me permita apenas, eu sei que poderia não ser... foi a parte mínima. É tanto que havia o pedido de 10 mil danos morais. Mas com materiais, como prevaleceu danos morais, aí cabe o sopesamento. Eu realmente não quero abusar. Inclusive... É só uma observação muito importante, pertinente. Qualquer coisa, Vossa Excelência embarga. Né? Não me permita. Até porque o Constituinte de Vossa Excelência tem a suspensão da exigibilidade dos honorários. Permita só registrar. Por favor, por gentileza, eu não vou correr... Eu não tenho mais, e a Corte não pode mais modificar o julgamento. Já está encerrado. Eu não quero modificar. Excelente. Vossa Excelência vai ver o acordo publicado. Vai ser liberado. Tá bem. Mas me perdoe, de verdade, eu não quis aborrecer, nem causar tumulto, nem atrapalhar a sessão. Longe de mim, eu jamais teria esse perfil. Muitíssimo obrigado. Nós tiramos um processo, me permita, sem nenhuma arrogância, que estava parado 12 anos. Doutor. Na mesma semana que entrou no gabinete. Tranquilo, tranquilo. Aí vai sair no acordo, e Vossa Excelência, se for o caso, embarga. É o 32 agora? 32, né?
Chama agora o item 32 da pauta, apelação civil originária de Tianguá, perante Mirela Pontes Albuquerque e Murilo Pontes Albuquerque. E apelada Expresso Guanabara S.A. requereu sustentação oral a Expresso Guanabara, através de advogada Tatiana Fassano Borges, está aí, Luiz Cláudio Alves de Souza e Rafael Carneiro de Castro. O Rafael também é habituê aqui entre nós. Relatoria do eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque. O Rafael veio ávido para fazer sustentação hoje. Excelência, espero não fazer. Cabe aqui as duas perguntas. Dispensa relatório, dispensa sustentação, o recurso está sendo conhecido e não provido. Dispenso o relatório, boa tarde a todos. Eu vou dar duas respostas, vou dar três respostas a Vossa Excelência, são muito boas. Dispenso o relatório, dispenso a sustentação e adianto também que no processo seguinte eu estou também dispensando a sustentação e fico antecipadamente grato se for só dado o resultado dos processos. Pois não. Então, a secretaria anota e eu faço proclamar o resultado. Recurso conhecido e não provido à unanimidade nos termos do voto da relatoria. O seguinte é o 51, apelação civil originária da 5ª Vara Civil Comarca da Capital, 01-20-856-89-2016, apelante Integral Engenharia Limitada, advogados Antônio Cleto Gomes, Tatiana, Luiz e Dr. Rafael. Dr. Rafael está dispensando a sustentação oral. Perfeitamente, Excelência. E relatório e sustentação oral. Faço só proclamar o resultado. Exatamente, agradeço. Recurso conhecido e não provido à unanimidade nos termos do voto do relator. De qualquer modo, estaria prejudicado a... Não, na doutor, verdade, é do apelante. Eu sou apelante. Ok. É apelante. Prossigamos. Agradeço, boa tarde a todos, bom feriado, bom descanso. Ainda, desembargador Emanuel, 62. Chama a mesa o item 62 da pauta, apelação civil originário da 39ª Vara Civil da Capital, apelação 02-4822182-2023, apelante Flávio Valdomiro Mazeto e apelada J. Sá Cavalcante Empreendimentos Imobiliários Limitada, advogado doutor Anderson Lamarques Ponte Parente, e pediu sustentação oral. Doutor Ângelo está aí na tribuna. Foi não provido, né? Representa a apelada. Isso. Doutor, cabe as duas perguntas aqui. Excelente. Anotemos, né? Dispensa relatório e sustentação oral, e eu faço proclamar o resultado. Mas a outra parte não está, né? Só ele, a outra parte não está. Conhecido e não provido. Unânime. Obrigado, Excelência. Vamos agora para os virtuais, SAGE e PJE. Chamando a julgamento o item 186 da pauta, apelação de Fortaleza, 3ª Vara Civil, de número 01-2559-48-2017, apelantes e apelados. Salco Brasil Logística, representada pelo doutor Orlando da Silva Neto, que requereu sustentação oral, e apelante e apelada Francimar Paulo da Silva. Relatoria da desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. O doutor Orlando
Está em sala? Pois não, Excelência. Vossa Excelência me ouve? Tem apelos aqui. É o 186 aqui. Vou ver minhas anotações nele. Mas é da desembargadora Regina. Pessoal. Um 86. E se eu fiz a anotação aqui, e parece que não. Aqui. O doutor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. Tem a palavra para sustentação oral até 15 minutos. Vossas Excelências me ouvem bem? Sim, pode ficar Perfeito. bom. Obrigado. Meu cordial boa tarde a todos, especialmente a Sua Excelência, a desembargadora relatora, a desembargadora Regina, e os demais integrantes desta Câmara Julgadora. Inicialmente, eu gostaria apenas de cingir essa sustentação oral a um ponto específico da sentença. Ela não terá a pretensão de revisar todos os fatos e fundamentos, nem todos os recursos, mas apenas um ponto específico da sentença, sobre o qual nós entendemos que seja necessária uma atenção especial. É uma ação de cobrança de sobreestadia de container e de frete marítimo internacional, movida contra o senhor Francimar e contra a empresa Evolete. Pois bem, na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu o senhor Francimar como ilegítimo para responder pela ação, e sobre este ponto, desembargadora Regina, nós sequer recorremos. Então, não há recurso em relação à ilegitimidade do senhor Francimar. O nosso recurso é estritamente em relação a um dos pedidos da ação, que foi rejeitado, né? O pedido de condenação em relação ao frete marítimo foi acolhido, a empresa Evolete foi condenada ao pagamento do frete marítimo internacional, mas o pedido em relação à sobreestadia de container, ele foi julgado improcedente por duas razões principais, né? Que são a ratio decidente dessa sentença. Quais são? Aspas. Não há certificação expressa de atraso pelo órgão portuário competente, muito menos dos valores devidos. E a segunda, não houve previsão contratual e não há modulação de como se efetuou o cálculo. Vou repetir o segundo ponto porque é de crucial importância. A sentença entendeu que não houve previsão contratual a respeito do valor devido a título de sobreestadia. Pois bem, eu rogo a vossas excelências uma atenção ao documento, aos documentos que estão nas folhas 36, desembargador Abelardo, e seguintes do processo, que são os contratos, os aditivos contratuais assinados pelo representante da empresa Evolete, nos quais, peço vênia para ler, a empresa Ré, ora apelada, Revel, na origem, Revel, se comprometeu a devolver os contêineres, objetos da cobrança, né, pelo prazo de 21 dias, 20 dias, dependendo da unidade. E em não devolvendo, se comprometeu ao pagamento da sobreestadia, que é exatamente o pedido inicial. E aí, para alguma unidade, era $80 a diária, outras unidades, $35, enfim, eu não vou detalhar cada uma das 5 unidades, mas é fato que, ao contrário do exposto na sentença, houve sim previsão contratual. Houve previsão contratual. E essa previsão contratual está nas folhas 36 e seguintes do processo. Adiante, foi juntado também com a exordial documentos nas folhas 55 a 58 da origem, que são documentos emitidos pela autoridade portuária, indicando as datas em que os contêineres foram efetivamente devolvidos pela empresa demandada, pela Evolete. Então, veja, aonde eu quero chegar de forma bem simples. Nós temos um documento que comprova o prazo que a empresa tinha para retirar os contêineres e devolvê-lo. E se ela não o fizesse nesse prazo,
os valores que ela deveria arcar diariamente pela retenção dos equipamentos. Em outros documentos, nós temos a data que esse container foi descarregado, que iniciou esse prazo, e a data que a autoridade portuária demonstrou que eles foram devolvidos. Então, a consequência lógica é aritmética. Entregue na data X, descontado o período livre previsto no contrato e havendo a devolução após esse período, é que surgem os valores devidos a título de sobrestadia. Então, com a máxima vênia sentença exarada no processo, na realidade, houve, se não uma contradição, mas uma equivocada ou omissa análise dos documentos juntados no processo. E citamos nos memoriais protocolados a vossas excelências e também no apelo, julgados deste tribunal, do Tribunal do Ceará, inclusive da segunda Câmara, da primeira de Direito Privado e da segunda, reconhecendo a obrigação da empresa em adimplir com os valores devidos a título de sobrestadia, quando previamente acordados, quando previsto em documentos, como é o caso exatamente deste processo. Por essas razões singelas e objetivas é que rogo a vossas excelências que a apelação seja provida para que o pedido, também o pedido de condenação da empresa Evolete, em relação aos valores devidos a título de sobrestadia, seja acolhido e ela também seja compelida a pagar conforme contratos, aditivos de contratos pelos quais ela se responsabilizou. Então, nós temos documentos que provam a data que esses contêineres foram descarregados, portanto, a data em que se iniciou o período livre. Temos prova de que o período livre pactuado foram estes que são descontados da ação e os valores das diárias também, folhas 36 e seguintes, folhas 55 e 58. Por isso, rogo que seja reformada a sentença neste particular, para que o pedido líquido certo e exigível em relação à sobrestadia seja também acolhido. E já encerro, senhor presidente, trazendo também o tema 1035 do Colégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece, inclusive, a possibilidade de cobrança de sobrestadia de container fundada nos usos e costumes do direito marítimo. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento e diferenciou os prazos prescricionais para ações de cobrança fundadas no contrato e quando não há contrato, ou seja, quando as cobranças se dá com base no costume, do direito marítimo, um costume multicentenário do direito marítimo. Então, veja, se o termo, os contratos, não são nem objetos indispensáveis para a cobrança, já decidido pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, o que dizer deste caso que existem os termos, existem os aditivos contratuais com expressa previsão desse custo, E a atenção deve se dar porque essa instância, a segunda instância, é a instância final para examinar essa prova, esses fatos. Que a instância superior, o Superior Tribunal de Justiça, por óbice sumular, bem conhecido, não fará mais esse reexame indispensável e necessário para a boa aplicação do direito. Por essas razões, pugna-se pelo provimento da apelação nesse particular, com a condenação da empresa Evolete apenas, ao pagamento dos valores devidos a título de sobrestadia, agradecendo a atenção de vossas excelências. Cumprimento ao nobre advogado, doutor Orlando, pela sustentação. Passa a palavra à eminente relatora para proferir seu voto. Parabéns, nobre advogado. Presidente, eu vou retirar de pauta para melhor análise. De pauta ou de mesa? De pauta? De mesa. De mesa. De mesa. Não, mas Vossa Excelência está dando a sobrestadia. Tô? Tá. Vossa Excelência está... Vamos manter. Olha, Qualquer coisa ele recorre. Qualquer coisa ele recorre. Aqui, ó, está sendo conhecido parcialmente provido da Salco e conhecido e provido o do promovido. Página 8. Vossa Excelência mostra que houve o atraso. Não, houve o atraso. E Vossa Excelência está mandando pagar. Aqui, ó. Então, eu vou ler qualquer coisa o nobre advogado recorre. Emenda. Civil e processo civil, apelações cíveis, ação de cobrança, taxa de sobrestadia de container, improcedência na origem e resignação da promovente,
demonstrada a prova do débito e a devolução tardia dos contêineres. E resignação de Francimar Paulo Silva, parte ilegítima quanto à ausência de condenação da autora por honorários sucumbenciais, acolhida a condenação devida. Recursos conhecidos e parcialmente provido da autora e provido o do promovido. Sentença reformada em parte. Dispositivo. Na origem, cuida-se de demanda na qual pretende a autora o recebimento de valores a título de sobreestadia de demurragem em virtude da restituição tardia de contêineres, os quais foram cedidos à ré para acondicionamento e transporte de cargas por via marítima. Nesse SPEC, considerando que as descargas dos contêineres de código Jesus 42, 58, 37, 0, TRIO 54, 25, 88, 6, TRLU 97, 12, 94, 0, no Porto de Fortaleza, se deram em datas respectivamente 22 de 3 de 2012, 22 de 3 de 2012 e 21 de 3 de 2012. E as suas saídas ocorreram nas datas de 15 de 6 de 2012, 28 de 6 de 2012 e 6 de abril de 2012. Tem-se como demonstrada a devolução tardia dos contêineres mencionados, não havendo comprovações de qualquer natureza quanto ao contêiner de código TEMU 24, 6.000 ao contrário, 4, de modo que deverá ser retirado do montante cobrado pela autora. Desta feita, restando demonstrada a devolução tardia dos contêineres e as tarifas cobradas, além da prévia ciência acerca de tais cobranças e termos aditivos do contrato assinado por parte da requerida, consoante folhas 93 e 43, de acordo com o arcabouço coligido a lume e os documentos hospedados às folhas 32 e 119, é legítima a pretensão autoral de cobrança movida em desfavor da empresa ré quanto aos contêineres registrados sob os códigos GSU 42, 58, 37, 0, TRU 54, 25, 88, 6, TRLU 97, 12, 94, 0. Assim, agasalha-se a vertente e resignação para a reforma da sentença primeva neste ponto, quanto à obrigação de pagamento de demurragem em relação às sobreestadias dos contêineres. O acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do promovido Francimar Paulo da Silva enseja na condenação da promovida por honorários sucumbenciais em favor que arbitra em percentual de 10% sobre o valor da causa. Recursos conhecidos e parcialmente provido da autora e provido do promovido. Sentença reformada em parte. É o meu voto, Excelência. Em busca de uma possível compreensão melhor do advogado, eu posso ler aqui a parte dispositiva? Anteexposto, conheço dos presentes recurso para dar parcial provimento ao apelo da autora, que é a Salco, né? E dar provimento ao apelo do promovido, de modo que reforma em parte o julgado de primeiro grau para estabelecer a obrigação de pagamento de a pronúncia é demurragem, não tenho, não sou poliglota como nosso presidente Zé Ricardo Patrocínio, não. Demurragem, advindo dos atrasos nas entregas dos contêineres registrados sob código Jesus tal, tal, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Valores esses que deverão ser corrigidos pelo NPC, conjunto de mora 1% a partir da citação. Excluindo da cobrança o contêiner sob o código TMU 240064, além de estabelecer o percentual de 10% sobre o valor da causa a título de honorário de sucumbência a serem suportado pela autora em decorrência da sucumbência quanto ao senhor
Francimar Paulo da Silva, mantendo os demais pontos do julgado primeiro. Inverto o ônus de sucumbência entre a autora e a promovida Evolete Importação, Distribuição e Representação Limitada, ME, de modo que majora os honorários de sucumbência para o importe de R$ 7.000 a serem suportados exclusivamente pela requerida, a Evolé, considerada ser vencedora autora em quase todos os pleitos. Então, foi o voto nesse sentido. Eu estou a acompanhar a eminente relatora integralmente. Pois não, doutor? Só uma questão de fato, só para compreensão do julgado, foi excluído uma unidade da condenação, um container da condenação, uma só, né? Por ausência de prova da devolução. Código TEMU 24006-4. É que esse documento ele está numa folha anterior, esse documento desse container. Se Sua Excelência, se fosse possível, está a folha 55. Eu estou com um documento em mãos desse container aqui. Vossa Excelência embarga. Embargador Emanuel. Não tem dúvida aí contra a tardança, né? Que é objeto aí da principal do pedido, essa taxa de sobreestadia. E com relação a esse documento, pode embargar e a Sua Excelência Relatora vai analisá-los, né? Então, os embargos. Eu mantenho o voto já lançado do sistema provisório, senhor presidente, e parabenizo aí a doutora Regina. Como foi? Pois não, concluída a votação, faço proclamar o recurso, apelo da autora, Salco Brasil Logística Limitada, conhecido e parcialmente provido, apelo do promovido Francimar, conhecido e provido. Tudo nos termos do voto da relatoria em decisão sem divergência. Chamo agora o item 43. Muito obrigado. Um abraço, doutor. Felicidade para o senhor. Igualmente, sucesso. Boa noite, doutor. Item 43, relatoria do eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Número 000270694215 pela ação civil originária de Acopiara, primeira vara civil, perante Banco Itaú Consignado S.A. e outro, advogado Mauri Marcelo Beveranço Júnior, OAB Paraná, e apelado Ministério Público do Estado do Ceará, relator desembargador Emanuel. O doutor Mauri Marcelo está em sala? Estou sim, senhor presidente. A indagação, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso, senhor presidente. Salvo melhor juiz, eu não enxergo, eu não voto na turma em que o desembargador Emanuel é membro, salvo naquele que os subsequentes estão impedidos ou suspeitos, mas estou vendo que o recurso está prejudicado, anulado a sentença, salvo melhor juiz, né, desembargador Emanuel? Faltou aqui a apreciação de embargo de declaração. Certo. Entendeu? Embargo de declaração tempestivos não apreciados. Na origem. Na origem. Então está baixando. Mandando retornar. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Senhor presidente, então, o eminente relator está considerando tempestivos e mandando rejulgar os embargos. É isso? Se for isso, eu dispenso. Isso, mandando julgar os embargos. Isso. Mandando descer a origem, desconstituindo, inclusive, a sentença. Estou nulificando a decisão e estou mandando retornar à origem. A motivação é embargo de declaração tempestivos não apreciados. Então, dispenso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Então, faço proclamar o resultado. Recurso prejudicado. Anulada a decisão a qual. 149, relatoria do desembargador Carlos Augusto. Estamos aqui caminhando para o final das sustentações. É o número
o número do apelo 01986162-2019, proveniente da terceira vara empresarial, recuperação de empresas de falência do Estado do Ceará, apelante e apelados. Aqui são vários, 3. Apelante e apelado. Novo, meios eletrônicos de pagamento limitada. Apelante e apelado. Mariana Lira Barreira. Apelante e apelado. Fábio Felipe Garcia Pagnosi. Advogado em causa própria, né? Não. A advogada é a doutora Vanessa Fera. Sim, excelência. Fera. Doutora. Doutora Vanessa Fera. Doutora Vanessa Fera. Relator o desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. A doutora representa o Fábio. O Fábio. O desembargador Carlos Augusto está sendo provido o recurso do Fábio, em que sentido? Pois não, excelência, ante o exposto e fundamentação apresentada, conheço dos recursos de apelação para negar provimento ao recurso do autor e dar provimento aos recursos dos promovidos, reformando a sentença para o fim de fixar honorários para os advogados dos promovidos na base de 10% sobre o valor da causa, que majora para o percentual de 12%, o que faço com esteio no artigo 85, parágrafo 2º e 11 do CPC. É o voto. Desculpa, deu uma cortadinha na transmissão aqui. O senhor poderia repetir? Doutora, estou fixando os honorários em favor dos advogados. Posso falar, presidente? Não, o senhor negou provimento ao recurso do Fábio. E não proveu o apelo da Novo Meios Eletrônicos de Pagamento. Conheceu e proveu o apelo de Mariana Lira Barreira. Conheceu e proveu o apelo de Fábio Felipe Garcia Pagnosi. A senhora entendeu ou quer que lhe... Entendi. Agora, porque está um delay aqui em São Paulo com a transmissão, então não estava entendendo o que vocês estavam falando. Então, se deu provimento ao recurso do Fábio, eu não vou fazer a sustentação oral. Isso, apelo de Fábio Felipe Garcia. Isso. Foi provido. É provido. Com elevação dos honorários de 10% para 12%. Esclarecido, doutora? Esclarecido, obrigada. Não quero brigar com a senhora. Eu não vou fazer a sustentação oral, então. Não quero me dizer... Obrigada. Obrigada, excelência. Doutora. Obrigado, felicidade para a senhora. Bom feriado, bom descanso para vocês. Para os senhores, desculpa. Tranquilo. Chamando agora o item 16, confere? Já foi julgado. É aquele da prioridade. Já foi julgado. 16. Então não tem mais nenhum. Serrão? O advogado não foi julgado. O que é que resta agora? O pedido de vista. Esse pedido de vista, eu pedi na sessão passada, está no prazo, eu tenho até 10 dias, eu quero, me comprometo a trazer na próxima sessão. Né? Na quarta-feira, eu trarei esse processo. Não, prossegue com a vista, né? Isso. Na próxima sessão eu a apresentarei. Temos aqui os conflitos, processo não votado no sistema provisório, esta pauta, SAG. Primeiro, conflito de competência suscitante o juiz de direito da 5ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, suscitado o juiz de direito da 20ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, da minha relatoria. O resultado conhece do conflito de competência para, no mérito, negar o provimento, declarando a competência do juiz de direito da 5ª Vara de Família da Comarca da Capital suscitante. Unânime? Unânime. O segundo conflito, a relatoria do desembargador Emanuel, o item é o 2063, 270523, 2024, suscitante Edson Salles de Souza, relator do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, acolheu o conflito para, no mérito, declarar a competência do juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
E o terceiro, também o último aqui, da minha relatoria, conflito de competência 000023333725, suscitando o juízo de direito da 16ª Vara de Família da Comarca Fortaleza, suscitado o juiz de direito da 3ª Vara da Espécie. Minha relatoria conheceu do conflito de competência para, no mérito, declarar a competência do juiz de direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, o suscitado. Tem mais algum? 2 processos não votados. Não sei porque, vou até colocar aqui, isso foi... Não entendi. O primeiro é esse 154, da relatoria do desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa, conhecido e não provido, a desembargadora Regina votou, eu não votei. Assemelhado a esse que eu pedi vista, então eu vou pedir vista, desembargador Carlos Augusto, e trarei os dois na próxima sessão. Não digo que são iguais, não, mas é a mesma matéria. Certo? E o 154, o 198, eu vou até olhar aqui, eu acho que eu tinha votado nesse processo, tá? Como nem eu, só falta o meu? Não. No 198, faltariam os votos do meu desembargador Emanuel. Eu vou até olhar aqui o que é isso. Eu tinha convicção que votei em todos da relatoria da desembargadora Regina, ficou faltando só esse do... foi retirado. Foi retirado de pauta. Foi retirado de pauta. Tranquilo. Hein? Ela reincluiu. STJ que diz que a justiça estadual... STJ, mandei para o senhor. STJ que a competência da Caixa Econômica é da Justiça Estadual. Aqui. Superendividamento. Dos expurgos inflacionários, não é? Aqui? Tá certo. Deixa eu ver aqui, só rapidamente. 198. Acha aqui para mim? Eu não tô achando. Desembargador, é como se fosse a insolvência da pessoa física. Eu acho até que eu tinha votado, desembargadora Regina. Eu acho até que sim. Está aqui ele. Só um minutinho, por favor. Vocês já tinham votado, realmente. Só o desembargador Emanuel que... É não conhecido. Eu acompanho a relatoria, desembargador Emanuel. Também. Então, proclamo o resultado. O item 198, agravante Caixa Econômica Federal, agravado José Hernandes Souza Amaro, relatora desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. A unanimidade, a turma não conhece da insurgência nos termos do voto da relatoria. Eu? Devem ter lançado de última hora. De quem é? Faltam 2 itens do PJE. É o item 28? Não, é o... e 18. Relatora desembargadora Regina. Voto pelo conhecimento parcial provimento. Eu estou a acompanhar. E o 28, então fica proclamado definitivo, conhecido parcialmente provido, esteve do voto da relatora, unânime. O 28 também da relatoria da eminente desembargadora Regina.
apelo de Francisco da Chagas Silva, conhecido e provido, apelo do Banco Bradesco, conhecido e provido. Eu acompanho e proclamo este resultado provisório como definitivo à unanimidade. STJ. Esses dois faltam também, mensagem. Tá certo. Então, encerramos, né? Mas o primeiro Bom, encerramos a pauta. E eu quero, na forma usual, proclamar como votados todos os demais processos que estavam votados no sistema provisório, agora definitivo, que não foram objeto de sustentação oral, nos termos dos respectivos relatores. Alguém tem mais algo a tratar? tem. Eu tenho a tratar. Pois não, desembargadora Regina. Deixar avisada a Câmara que a partir do dia 5 até o dia 10 eu estarei em Goiânia, na comissão de memorial, que o senhor me indicou, fazendo um congresso, vai haver várias oficinas, Certo. então eu não vou poder participar da sessão, que eu antes tinha dito que participaria, mas em vista das oficinas. É a próxima sessão, né? É a próxima sessão. Então ficaremos nós três. Dia 5, não, é dia 7. Próxima sessão. Dia 7. Dia 7. Dia 7. Dia 7. Só volto dia 10. Tá certo, vai deferir, mas eu vou procurar aqui uma prenda para ela trazer aqui, né? Para a Câmara. Desembargador, o senhor está... Voltou no dia 14. Né? Então, eles estão em pauta, fica em pauta. Na sessão, a gente adia para a sessão do dia 14. Certo? Certo. Então, podemos encerrar aí, passar reto? Feriado para todos. Pois não, doutor? Excelência, em nome do Ministério Público, eu gostaria de propor um voto de parabéns para Sua Excelência, o desembargador Mauro Liberato. Finalmente, o aniversário dele é hoje. Esclarecido. Ficou naquela dúvida, mas Correto. tiramos, né? Então, gostaria, em nome do Ministério Público, né, fazer essa proposição e dizer da alegria minha de ter trabalhado ao lado de Sua Excelência e de todos nós, muito querido. Então, era só essa proposição. Pois não, todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Então, aprovado. Será feita a comunicação do desembargador Mauro. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e até a próxima, dia 7. Boa noite a todos.